Eu sei que o visual tá um pouco esquisito. Tô com esse bigodão meio Latin lover, mas isso é para lembrar que eu sou latino. E como a América Latina está sendo invadida pelo comunismo, eu tinha que estar a caráter. Vamos conversar? Namastê, Bitch, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber, eu estou maravilhoso e mais comunista do que nunca. Obrigado por perguntar. Parece uma brincadeira. Eu acho que você já percebeu que eu, de vez em quando, faço umas brincadeiras que não tem nada a ver, abafa. Então você sabe que isso aqui é um diário pra gente conversar. E eu preciso desabafar. Eu nem sei como falar sobre isso, mas eu tô em choque pela pessoa que eu pareço ser em alguns dos vídeos do passado. É claro que a gente evolui, é claro que a gente muda, é claro que a gente aprende, melhora ou piora, mas eu fico chocado quando eu tenho a possibilidade de assistir algumas coisas do passado e quando eu trago um pouco da história, um pouco do que está acontecendo nesse momento, essas coisas se confundem. Eu vou tentar fazer esse vídeo um pouco coerente. Mas a questão básica desse vídeo é para deixar claro, eu não sou bolsonarista. Eu não gosto do Bolsonaro. Eu não gosto nada do que ele representa. Eu não gosto dos ideais dele. Eu não gosto das pessoas que estão ao lado dele na política. Eu não gosto de nada do Bolsonaro. Aliás, eu já fiz vários vídeos deixando isso muito claro. Eu tenho uma visão política um pouco mais consciente, apesar de não entender quase nada de política. E isso já abre parênteses para algumas pessoas que não concordam com a minha visão política vir aqui me visitar para falar um monte de barbaridade e para falar cala sua boca na sua insignificância, porque você não entende nada, porque você não mora no Brasil. Sempre vai ter um ou outro fazendo isso. Mas eu melhorei, eu cresci, eu aprendi. Eu tô mais comunista do que nunca. E para bom entendedor, minha palavra basta. Eu só tô brincando com o fato de ser um comunista porque muita gente me chama de comunista pelo fato de ter votado no Lula. Então é aquela coisa assim, você que vota no Lula, você é comunista. Agora vem cá, você não acha que é nivelar muito por baixo? Se for assim, então você que não vota no Lula não é um fascista? Tá vendo como a gente não pode generalizar? E aí, assistindo, olha eu voltando pro assunto, assistindo alguns vídeos antigos, eu fiquei pensando, caramba, que pessoa chata que eu era. Eu durante muitos anos, eu já falei isso várias vezes, eu não suportava a ideia de votar no PT. Eu não gostava de nada do PT. Por um simples preconceito besta de não gostar do PT. Eu não dava espaço nem para negociar. Se a pessoa falava alguma coisa boa, eu simplesmente fechava e falava, não quero saber. Então isso é uma ignorância que não combina muito com a pessoa que eu sou. E eu aprendi nesses últimos 4 anos de horror que eu vi o que foi esse desgoverno do Bolsonaro a repensar os meus atos, a repensar algumas coisas que eu aprendi. Por exemplo, na última eleição, foi 2018, é isso? Eu não consegui votar. Entre Bolsonaro e Haddad, eu anulei meu voto. Olha que absurdo! Eu anulei meu voto, porque claro que Bolsonaro eu não queria votar pela pessoa que ele é, mas eu não votei no Haddad pelo simples fato dele fazer parte do PT. E como é que eu não podia votar num cara que é um professor? Um cara que tem muito dos meus ideais, um cara que eu acho correto, coerente, digno. Olha que ponto de burrice eu cheguei. E aí precisou esses 4 anos para eu enxergar isso. E parar com esse meu preconceito absurdo contra o PT. Eu já falei aqui também outras vezes que não era isso que eu queria, desde o começo. Hoje eu não tenho mais esse preconceito em relação ao PT. Tanto que eu votei no PT. Mas não era o Lula que eu queria. Só que quando eu vi Lula e Bolsonaro, a equação foi simples para mim. Qualquer coisa contra o Bolsonaro é ali que eu vou. Porque eu quero democracia, porque eu quero mais amor, um mundo mais justo. Eu quero um mundo mais coerente, eu quero menos fake news. Eu quero menos ataque à nossa democracia. E eu não me lembro de ter visto o Brasil ter virado um país comunista na época que o PT estava no governo. Eu sinceramente não me lembro disso. Se alguém falar que o Brasil virou comunista com o Lula, essa pessoa está mentindo. Aliás, coisa típica de quem faz fake news, coisa típica de quem está do outro lado. Os radicais, tá? Não todo mundo. Então eu aprendi a ver o mundo de outra forma. Eu amadureci. Era aquela coisa assim, tava tão claro, tava tão na nossa cara o que seria o Bolsonaro e mesmo assim eu anulei o meu voto. Então foi muita burrice, mas que eu consegui consertar dessa vez. E o Lula ganhou. E para esse pessoal que está em luto por causa do Lula, a única coisa que eu posso te lembrar é o seguinte:
Tem uma frase do seu ídolo, do seu político de estimação, que diz o seguinte: e daí, não sou coveiro, então sai desse luto. Aliás, que fala triste quando a gente estava se referindo a pessoas morrendo de Covid. Como é que você acha que eu posso aplaudir, dar o meu apoio para uma pessoa que foi tão negacionista, que desdenhou de tantas pessoas morrendo, que fez brincadeira com falta de ar quando as pessoas estavam morrendo? Isso é uma coisa tão sem noção para mim. Esse homem é uma pessoa tão absurda, mas não tente empurrar goela abaixo o fato de que eu tenho que não votar no Lula porque o Lula é corrupto, porque o Lula é isso, porque o Lula é aquilo. Eu vejo a mesma coisa do outro lado. E querendo ou não, seja lá o que for que você venha falar de manobra política, olha, não interessa. Hoje, o Lula é um cara que não deve nada para a justiça. Eu desconfio muito da forma como ele foi julgado. Aquele juiz que não era quase nada tendencioso. Então, olha, mas vamos então falar o que tem que falar. Nossa, como eu fico enrolando, né? E sei que vai vir um monte de gente aqui falando que legal o seu pensamento, Emerson, como vai vir um monte de gente falando: vou me desescrever, não dá mais pra ficar perto de você, você é uma pessoa horrorosa, tchau. Olha, vai com Deus. Então, por que essa aflição ao assistir os meus vídeos? Porque eu sou um cara que eu sempre digo que eu sei muito bem conviver com o diferente. Eu sei conviver com visões políticas contrárias, com gostos, com ideias, com tudo diferente. Eu acho que isso mostra uma maturidade. E eu, em alguns vídeos, eu falei muito bem de pessoas que faziam parte desse governo bolsonarista. Porque eu sempre achava que, apesar de não concordar com a ideia política, eu tinha que falar o que eu achava da pessoa. E hoje eu me envergonho muito disso. Quantas vezes eu falei bem da Damares e hoje eu retiro tudo que eu falei. Você pode até falar: nossa, mas o vídeo tá lá no seu canal. Tá, porque é pra mostrar uma evolução. E até porque você apaga, você coloca alguma coisa no privado, sempre vai ter um ou outro que vai lembrar, que já assistiu, que não vai conseguir desassistir. Então, de qualquer forma, que se uma pessoa vier pra mim falar, e essas pessoas falam: olha só o que você falou dela. É verdade, falei bem, mas hoje não falo mais. Hoje, depois de observar muitas atitudes dessas pessoas, eu me dou ao direito de falar: não concordo com nada. Tudo aquilo que eu falei, até como pessoa pode até ser uma pessoa boa, mas hoje, com tantos fatos obscuros, com tantas coisas horrorosas, eu não valido. Eu não quero pra perto de mim, eu não quero esses ideais. Então todas aquelas pessoas que eu já falei bem aqui do governo Bolsonaro, desconsidera, porque eu não posso falar bem de uma pessoa. Todos eles têm um ponto negativo pra mim. Todos eles representam o pior que pode ter na política. E é assim que eu penso e respeito. Então eu evoluí nesse sentido, mas eu me envergonho de ter falado bem dessas pessoas. Agora vamos falar também das pessoas que são radicais, que fazem absurdos, que falam absurdos, que disseminam absurdos, tantas fake news. Como é que eu posso validar, como é que eu posso gostar de gente assim? Então quem é radical eu não gosto, tanto do lado da direita quanto do lado da esquerda. Ah, mas então eu sou um isentão. Talvez por esse sentido sim, se bem que eu já deixei muito claro qual é a minha visão política. E o que eu vejo do lado da direita hoje é muita gente radical, muita gente sem noção, muita gente fazendo atos criminosos. A grande maioria são pessoas iludidas com essa falsa ideia do PT criminoso e por aí vai, coisa que eu também já fui. Ou iludidas pela religião, que não tem também explicação para isso. Esses crentes chatos, eu não estou falando que todos os crentes são, mas os crentes chatos, os radicais, que ficaram falando que Deus estava fazendo melhor para o Brasil, eu acho que Deus ouviu as orações deles. Eles não pediram tanto para Deus intervir e fazer alguma coisa. Aí ó, Lula ganhou. Ah, mas vamos falar uma coisa, eu votei no Lula, já te falei isso. Você sabe disso, mas eu não sou fanboy. Então a partir de agora, por mais que eu esteja feliz da vida, a minha nova fase é de crítica. Porque eu votei nesse cara, mas eu não vou passar o pano para nada de absurdo que ele faça. Então você vai ver sim eu vindo aqui criticar, falando tudo que tem que ser falado. Em relação ao Bolsonaro, infelizmente eu só pude falar mal. Eu até tentei fazer um vídeo falando bem do Bolsonaro, olha, não sei. Porque o meu primeiro vídeo eu falei tão mal dele, aí veio um monte de gente falando: não é assim, fala de contexto. Aí eu fiz um outro vídeo tentando enxergar o lado positivo. Tentei, mas não consegui. Parece que as coisas só pioraram.
Porque quanto mais você cavuca, quanto mais você tenta ver vídeos do Bolsonaro, as coisas absurdas que ele fala, mais asco te dá. Não dá pra falar que não é um cara preconceituoso, homofóbico, xenofóbico, que não gosta de mulher, que não gosta de minorias. Não dá. Tem vídeo espalhado pra tudo quanto é lugar. Só não enxerga isso quem não quer. Então como é que eu vou passar o pano pra um homem como esse? Nunca. Jamais. Então esse aqui é um vídeo pra falar meia culpa. E me desculpa se você tem a impressão de que eu sou um bolsonarista. Não sou bolsonarista, não gosto do Bolsonaro, não gosto das ideias bolsonaristas. E mais uma vez, eu tenho amigos bolsonaristas, mas existe uma diferença muito grande entre pessoas bolsonaristas e pessoas bolsonarentas. Você consegue ver a relação de diferença entre uma coisa ou outra? Eu posso não concordar com muitas ideias bolsonaristas, mas eu respeito quando a pessoa fala com educação. Tá explicado? Deu pra entender? Então tá. Agora eu vou para uma outra parte desse vídeo. Eu quero falar de 2 vídeos que eu fiz que dá pra você ter uma ideia sobre tudo isso. Um é um vídeo onde eu falo o que pensam os bolsonaristas e eu falo também o que eu penso sobre os radicais. Eu acho que esse vídeo está um pouco melhor explicado, tá? E um outro vídeo que eu fiz que eu também gostei muito é esse que está aparecendo, onde eu falo que agora eu voto no Lula. Abre e assiste depois. Mas teve um recado que me tocou bastante, da minha amiga Merivan. Eu vou até ler para você. Você é sempre coerente. E isso é muito importante na vida. Ter princípios, ter empatia, pensar nas pessoas mais carentes, nos excluídos, nas pessoas que sofrem todos os tipos de violência e preconceitos, nas minorias, muitas vezes abandonadas. Abraço. Um beijo pra você, minha amiga. Uma pessoa, olha, tão coerente. Me tocou muito esse comentário, porque é verdade. Eu acho que quando eu comecei a perceber que o Bolsonaro não se preocupava nem um pouco com quem era menos favorecido, eu acho que a chave mudou. E é interessante ver pessoas coerentes, inteligentes, que trazem esse tipo de comentário pra mim. Faz eu acreditar que eu tô no caminho certo. Aliás, eu sou cercado de pessoas maravilhosas, né? Olha esse exemplo. Agora eu quero falar de 4 canais que eu assisti recentemente, quer dizer, são canais que eu assisto o tempo todo, mas eles fizeram vídeos falando sobre todos esses fatos, desde que o Lula ganhou as eleições para ser o nosso próximo presidente, até toda essa balbúrdia que está acontecendo com os bolsonaristas, não é bolsonaristas, com os bolsonarentos que não estão aceitando isso. Primeiro, esses bolsonarentos que ficam gritando eu autorizo. Autoriza o quê? Isso, dá autorização para a pessoa fazer o que quiser sem você saber o que é. Pessoas que ficam lutando por liberdade de expressão. Liberdade de expressão, claro que todo mundo merece, mas a gente tem que ter também um pouco de bom senso. Ah, tudo bem, você pode ser processado por calúnia, por difamação, seja lá o que for, mas alguma coisa tem que ser feita para parar esse povo. E esse povo que fica pedindo intervenção federal, que na verdade não passa de intervenção militar, porque eles estão parados em frente a edifícios que são militares. Então parece que esse povo não aprendeu ainda o que foi a ditadura militar. Então tá, tava falando dos vídeos, né? Então vamos lá falar sobre eles. Eu também vou deixar todos os vídeos que eu gostei linkados aqui para você. O primeiro é num canal chamado Meio. Tem 2 jornalistas que eu amo desse canal. Uma é a Marilis Pereira Jorge, tudo dela é maravilhoso. E ela fez um vídeo chamado Bolsonaro será abandonado? E é muito interessante o que ela fala da nova movimentação política, e ela faz uma analogia que nesse momento até o café do presidente já começa a chegar frio. Por aí você tem uma ideia de como ele, mesmo estando poderoso, começa a perder o poder. E outra pessoa maravilhosa também nesse canal é o Pedro Doria, que aliás tem um vídeo melhor que o outro. Olha, uma visão política acertada, coerente, calma, aquele tipo de coisa que você consegue digerir, que você consegue entender. Então não custa nada você dar uma bisbilhotada nesse canal, tá? Outro youtuber que eu amo é a Gabi Fadel. Ela é incrível. E ela fez um vídeo que foi, assim, uma lavagem da minha alma, chamado Adeus acima de tudo. E ali ela explica fatos de como as pessoas estão perdidas, de como as pessoas estão agindo sem pensar. O vídeo dela é um primor, vale super a pena. Um outro youtuber que eu gosto muito, ele tem
um humor muito ácido, é o Thiago Santinelli. Um cara incrível, mas o vídeo que ele fez, React, bolsonaristas chorando, é uma das coisas mais engraçadas e muito gostoso de assistir. Sabe aquela coisa que te dá prazer, que você fala, nossa, alguém que tem coragem de falar as coisas que às vezes a gente não fala? Então, é o vídeo dele. Ele analisa cada fato, cada fala de um jeito tão engraçado. Então é um vídeo que eu também acho que você precisa assistir, que vai te fazer bem. Ou vai te fazer mal, né? Se você estiver do outro lado, do lado radical. Aí você vai odiar, se prepara. E finalmente um canal chamado Cadê a Chave? Com a Nilce Moreto e Leon Martins. Esse casal é uma das coisas mais interessantes de se ver na internet. Eles têm uma coerência linkada em fatos comprovados da história e isso é incrível. São simpáticos. E o vídeo dele chamado Por que é tão difícil conversar com fatos? É um tabefe na cara de muita gente. É um vídeo que fala demais sobre mentiras e verdades. E por que dá tanto trabalho acreditar na verdade? Interessante, não é? Você não tem ideia de como vale a pena assistir esse vídeo também. Eu, para falar a verdade, gostaria de fazer um vídeo muito maior do que esse. Mas de qualquer forma, o recado está dado. E mais uma vez, não pense que tudo aquilo que você assistiu no passado tem alguma relação com o que acontece no presente. Porque quando eu fiz alguns vídeos falando mal do PT, eu nem sabia que o Bolsonaro existia. Então hoje, a associação lógica é, ele não gostava do Lula porque sempre gostou do Bolsonaro. E aí você vê como não faz sentido? Bolsonaro nunca existiu na minha vida. Aliás, mesmo estando anos no baixo clero, o cara pra mim era tão insignificante que eu nem sabia quem ele era. Você entendeu o recado, tá? Aqui é 0% Bolsonaro. E eu estou acreditando, apesar de todas as dificuldades que o Lula vai ter, porque a gente sabe que o Senado, a Câmara tá recheada de bolsonaristas. Então a gente sabe que vai ser difícil para o Lula governar com um pouco de calma, paz e tranquilidade. É isso, ficou claro? Pode deixar a sua ideia, pode deixar o seu comentário, mas com educação a gente vai longe. É isso, se gostou do vídeo já sabe o que fazer, já sabe como avaliar tudo isso que foi falado aqui. Agora o mais importante é, se você quiser saber muito mais do que eu falo, você tem que se inscrever em alguns dos meus canais. Eu digo alguns porque eu estou em todas as plataformas. Então basta apertar o botãozinho de inscrever ou seguir, que daí você talvez seja avisado de novos vídeos que eu coloco aqui, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência e a gente tem um encontro marcado no próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau!